que aconteceu no litoral do Pará para a Força Aérea Brasileira mobilizar militares, produzir milhares de páginas de documentos e quase 50 anos depois, ainda deixar perguntas sem resposta. Em 1977, algo começou a aparecer sobre pequenas comunidades do litoral do Pará. Primeiro vieram os relatos, depois o medo, depois os ferimentos. Então, a Força Aérea Brasileira enviou militares para investigar. O nome da operação entraria para a história: Operação Prato. Esse não é um episódio sobre crença, é sobre documentos que existem, sobre laudos médicos assinados, sobre um oficial militar que passou 20 anos em silêncio e, quando finalmente falou, disse que o que ele viu não tinha explicação dentro de nada do que ele conhecia. 45 dias depois dessa conversa, ele foi encontrado morto. Sejam bem-vindos ao Documento Aberto. Eu era auxiliar de enfermagem. A gente, quando o bicho atacava, eles corriam lá para o hospital, né? E já vinha assim, quase morto. A pessoa ficava adormecida, quando se espantava já estava ferida, né? Era umas picadas assim, como quem dá umas picadas de alfinete. Não foi só daqui de Colares. Santo Antônio do Tauá, Vigia, até pelo Maranhão, na época, o pessoal foi atacado. O Brasil de 1977 está sob ditadura militar. O aparato de inteligência do regime funciona com capacidade plena. Qualquer anomalia de interesse estratégico passa pelo filtro das Forças Armadas. No segundo semestre daquele ano, algo começou a circular entre as comunidades do litoral nordeste do Paraná. Não é boato de um lugar só. São histórias que chegam de direções diferentes, de pessoas que não se conhecem, com detalhes perturbadoramente parecidos. Em Vigia, pescadores relatam luzes que surgem sobre o rio à noite, sem barulho, sem rastro. Na Baía do Sol, um feixe de luz direcionado que não ilumina tudo, aponta para algo específico. O fenômeno não estava preso a uma única cidade, estava se espalhando ao longo da costa paraense. E ainda não tinha nome. Colares é uma ilha no litoral paraense, com cerca de 2.000 habitantes. Pescadores, agricultores, famílias que viviam do rio e da terra. Foi em Colares que o fenômeno explodiu. Moradores descreviam objetos que pareciam à noite atingindo pessoas com feixe de luz. A sensação, queimação, fraqueza extrema, perda de consciência. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Outros moradores da região também veem a luz misteriosa e são atacados por ela. Alguns acordavam horas depois, sem saber o que havia acontecido. Outros apresentavam marcas na pele, queimaduras sem fonte de calor identificável, perfurações simétricas, manchas circulares concentradas no tórax e no pescoço.
dos pescadores está morto. A médica que começou a atender esses casos foi a doutora Oelaide Cecim Carvalho. O que ela encontrou a deixou sem explicação: anemia aguda em pacientes sem ferimentos abertos, marcas que nenhum laudo conseguiu classificar. Ela documentou tudo, escreveu, preservou, sem saber que aqueles registros se tornariam parte de uma investigação militar. A população chamou o fenômeno de chupa-chupa. A imprensa chegou e a pressão chegou ao primeiro comando aéreo regional em Belém. O brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comar, recebeu os relatórios com laudos médicos, fotografias e testemunhas em número que não podia ser descartado. O próprio prefeito de Colares havia enviado um documento pedindo providências. A ilha estava paralisada pelo medo. O brigadeiro formalizou a investigação, assinou a ordem, deu um nome: Operação Prato. O responsável tático foi o capitão Wirangê Holanda, oficial de informações, experiente em operações de selva, acostumado a missões em regiões remotas. Exatamente o perfil que um comando militar escolhe quando quer credibilidade nos resultados. Com a equipe de 5 agentes, câmeras, filmadoras e rádios, eles chegaram a Colares em outubro de 1977. A equipe dividia os agentes em 2 ou 3 postos simultâneos, sempre com rádio. Entrevistavam moradores durante o dia, ocupavam posições à noite, e os avisos se repetiam. Um objeto havia aparecido na noite anterior naquele ponto. Então eles iam para aquele ponto e esperavam. Os militares observaram os objetos em múltiplas ocasiões, não uma vez por acidente, de forma repetida e documentada. Na Baía do Sol, depois de registrar 3 pontos luminosos cruzando o céu em alta velocidade, a equipe começou a guardar os equipamentos. Foi quando um dos agentes disse: "Olhe para cima." Um disco preto, parado, sem luz, sem barulho, a não mais de 150 metros de altura, diretamente sobre onde estavam. O objeto começou a pulsar, luz amarela, muito forte, muito concentrada. 5 vezes. A câmera estava guardada no carro. Holanda disse que era grande demais para qualquer categoria que ele conhecia. Olha pra cima, nós olhamos. Aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. Ele estava parado em cima de onde nós estávamos, sem luzes. Não, tinha uma luz no meio, tá? Amarela para âmbar, tá? E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Qual foi a reação do pessoal da CNI? Não, de todo mundo, não foi só da CNI. Olha, foi tão inusitado, eu nunca tinha visto isso, já estava quase 2 vezes nessa história, e nunca tinha aparecido dessa forma para mim. Tá? Que olha, não deu ideia de abrir o carro, desmontar a máquina, que não dava tempo. A máquina estava desmontada e guardada nas caixas do carro. Só ficou olhando. Em outra noite, às margens de um rio, uma luz amarela muito forte cruzou o rio. A coisa desceu, apagou a luz. Então, eles viram a forma. Uma bola de futebol americano, enorme, em pé, sobre a água, com o que pareciam ser janelas na lateral, se movendo devagar. O objeto ficou na frente da equipe por 13 minutos, a aproximadamente 70 metros de distância, com a luz azul muito forte, azul demais para encarar diretamente. 13 minutos, os militares filmando e fotografando. Quando o filme foi revelado e passado devagar num auditório, a equipe viu algo que ninguém havia notado naquela noite. No topo do objeto havia uma porta aberta e um feixe de luz saindo dessa porta, apontando na direção deles. Holanda disse: "Isso a gente não tinha visto." Ao final da operação, mais de 500 fotografias, pelo menos 9 formas distintas de objetos catalogados. Alguns pareciam sondas menores, que saíam de estruturas maiores e retornavam, e mais de 300 depoimentos formais colhidos,
300 pessoas num município com quase 2.000 habitantes. 15% da população. Isso não é rumor, é documentação. A Operação Prato foi encerrada em dezembro de 1977. Existem explicações científicas, existem vários fenômenos atmosféricos raros, mas interessantes, vendo lampejos no céu, luzes estranhas. Sempre, não é de hoje isso, assustaram as pessoas, né? Mas eu acho também que quando você acredita em milagre, você vai ver milagre com muito mais facilidade do que se você for uma pessoa que não acreditar nos milagres. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Os documentos foram classificados e lacrados. Holanda tentou várias vezes escrever o relatório final. Toda vez que escrevia o que havia visto, sabia que alguém em Brasília, que não estava lá, leria aquilo e o chamaria de louco. A operação terminou porque cada pergunta respondida gerava mais 10, sem resposta. E o governo não tinha interesse de sustentar indefinidamente uma investigação que só fazia crescer as perguntas. Agora, com uma declaração desse nível, uma coisa extraordinária como essa, já 3 ou 4 meses de trabalho na Operação Prato, e por que o Comar, por que a Aeronáutica foi então desativar o projeto? Olha, eu te digo que talvez tenha sido por o que eu já disse em outra oportunidade. São perguntas que se faz. Cada vez que você responde, eles querem mais. A população, o mundo, quer mais. São perguntas que você não pode responder. Quem são? Ninguém pode responder. Talvez quem esteja mais avançado disso é o americano. O russo, talvez. Quem são? Não tem resposta. De onde vem? Não tem resposta. O que eles querem? Também não tem resposta. Essas 3 perguntas que vão ser feitas, que ninguém pode responder, e que esvazia o assunto, desmoraliza até a instituição, a Força Aérea, o governo brasileiro. Mesmo assim, não compensaria a Força Aérea manter o projeto em busca dessas 3 ou outras respostas? Não compensaria manter? Por que fechar o projeto? Se eu fosse o comandante, se eu tivesse mando, eu continuaria. Os moradores de Colares ficaram com o que tinham antes: as marcas, o medo, a certeza de que algo havia acontecido, sem nenhuma explicação oficial de volta. 20 anos de silêncio. Durante quase 2 décadas, Holanda não falou sobre o que viu em Colares. Havia pedidos, pesquisadores que o localizavam, jornalistas que tentavam, mas quando estavam na ativa, o compromisso de sigilo era real. Em 1997, já na reserva, ele concordou em dar uma entrevista longa ao pesquisador Ademar Gevaerd, uma das mais detalhadas que qualquer militar brasileiro já concedeu sobre o tema. Holanda confirmou os avistamentos, as 500 fotografias, os croquis, que são desenhos que os militares fazem para representar algo que viu. Então, foi além do relatório. Ele havia chegado a uma conclusão pessoal durante os meses da operação. Uma conclusão que nunca colocou no relatório oficial, mas que carregou por 20 anos. A explicação mais lógica que encontrei é que eles estavam fazendo alguma coleta de material biológico, sangue, tecidos, células. Não como agressão, como pesquisa. Como se precisassem de uma amostra do que existe dentro do nosso corpo antes de fazer qualquer contato próximo. A imagem que ele usou foi direta. Assim como o explorador se preocupa com patógenos antes de entrar em contato com a população isolada, talvez eles tivessem a mesma preocupação antes de entrar em contato com a nossa. E eu fui concluir uma outra coisa com respeito a o porquê que eles estão fazendo isso. Se eu fosse eles, eu me coloquei no lugar deles. E eu precisasse de um aparecimento aberto, franco, direto. O que eu teria que fazer? Eu teria que me proteger. Eu como eles, teria que me proteger. Me proteger como? Sabendo que você, Gevaerd, você Petit, você porta dentro do seu organismo que possam danificar o meu. Entende? E eu só podia fazer essa defesa minha se eu tivesse uma amostra do seu sangue, uma amostra do seu tecido. E não foi difícil eu imaginar que eles estivessem fazendo nessas coisas que viraram até como chacota, viraram chupa-chupa, que eles estivessem fazendo coleta de material. Que eles estivessem coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. 45 dias depois dessa entrevista, o Irangê Holanda foi encontrado morto. A causa registrada foi suicídio. Não havia nota, não havia despedida. Ninguém que o conhecia conseguiu encaixar este fim
na imagem que tinha dele. O que ele sabia, além do que colocou em palavras naquela tarde, é uma pergunta que não tem mais como ser respondida. Este documento que você está acessando agora não é o único que ficou aberto. Há outros casos que o documento aberto está acompanhando, alguns com desdobramentos recentes e outros que o sistema preferiria que você não soubesse que existem. Se você quer saber quando o próximo for liberado, o canal está aberto. Se a Operação Prato ficou conhecida, foi porque alguém decidiu não deixar o arquivo fechar. Quem compartilha este documento faz a mesma coisa. O que aconteceu no litoral do Pará, em 1977, não precisa de interpretação sobrenatural para ser inquietante. Basta o que existe: as fotografias, os laudos, os depoimentos, documentos que o governo brasileiro produziu com recursos públicos e depois guardou longe do público. Basta um oficial militar que passou 20 anos em silêncio e, quando falou, descreveu objetos que ficaram 13 minutos parados na frente de sua equipe. Uma porta aberta no topo, visível só depois que o filme foi revelado. E uma voz metálica que disse no seu ouvido palavras que ele esperava nunca ter ouvido. Hoje, os governos mais poderosos do planeta debatem o mesmo fenômeno em audiências abertas no Congresso. O Brasil já havia feito isso em campo, em 1977, sem que ninguém prestasse atenção. Os documentos existem, as perguntas existem, e enquanto o arquivo não for completamente aberto, este documento permanece incompleto. Agora, nós fechamos este documento. Links e informações importantes no comentário fixado. Nos vemos no próximo caso.